Olá, pessoal! Há umas semanas atrás, nós estávamos conversando sobre as possibilidades de outras pessoas para ficar com o seu filho. Uma delas era a creche. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Quais são os benefícios da creche para a criança? O primeiro aspecto importante da gente estar falando é em relação à segurança. A creche, se ela for de boa qualidade, a gente considera que a criança vai estar em contato com profissionais que são capacitados e que não vão expor a criança a nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de risco. Seja ele um risco de acidente físico mesmo, como o risco de um acidente emocional, de alguma fala, alguma coisa que seja dita para o seu filho de uma forma que não seja adequada. Então esse é um dos primeiros itens importantes quando a gente pensa em benefício da criança na instituição de creche. Em relação aos profissionais, esse é outro item também que é muito importante da gente pensar, né? Quando a gente matricula a criança numa creche, é óbvio que a gente já fez uma escolha para essa creche, a gente já pensou e já conheceu várias instituições e a gente escolheu esta instituição para a nossa criança. Então é importante a gente pensar que esses profissionais e acreditar efetivamente que esses profissionais são capacitados para lidar com aquela criança naquela faixa etária. Essa é uma das grandes vantagens da creche, né? A gente sabe que em cada faixa etária a criança tem vários aspectos do desenvolvimento dela que devem ser olhados. A linguagem, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social. E quando nós temos profissionais que realmente conhecem e têm experiência com aquela faixa etária, elas vão estar oferecendo de uma forma muito lúdica, através de brincadeiras, de contações de histórias, de músicas, de brincadeiras compartilhadas, de jogos, atividades para favorecer cada um desses aspectos e todos eles em conjunto. Um dos aspectos mais importantes da gente estar falando é a socialização. Muitas famílias, inclusive, colocam a criança na creche pensando na socialização, na convivência com outras crianças da mesma faixa etária ou mesmo de faixas etárias diferentes. A gente sabe o quanto a criança aprende uma com a outra e é muito importante, de fato, essa convivência, né, com outras crianças e com outros adultos também. O círculo de convivência, de interação com outras pessoas, de faixas etárias diferentes, de formas de lidar e de pensar de forma diferente, vai ajudando a criança a se desenvolver plenamente, vai ajudando a criança a aprender a lidar com as frustrações que vão acontecendo no dia a dia dela, no lidar com o outro, a dividir, a compartilhar, a respeitar as regras. Tudo isso é trabalhado na convivência na creche e é um dos grandes benefícios que a gente tem, né? Essa troca de experiência com outras crianças, ou aprender a esperar. Quantas crianças hoje têm muita dificuldade em aprender a esperar, porque o nosso mundo cada vez mais imediatista ensina isso para as crianças. Então na creche a criança vai ter que esperar a vez dela para falar com a professora, vai ter que esperar a vez dela para receber o suco naquele momento. Então a questão social é muito importante. Aprender a falar aquilo que ela não está gostando, devolve meu brinquedo por favor, esse brinquedo está comigo agora, se colocar diante das situações de forma adequada, são benefícios muito importantes para a criança pequena na convivência na instituição. A primeira forma de aprendizado da criança é através da imitação. A criança imita o outro e a partir desta imitação ela vai aprendendo a se relacionar, vai aprendendo a interagir, ela vai aprendendo a lidar com esse mundo. E quando ela convive com outras crianças pequenas da mesma faixa etária, ela vai aprendendo também determinados comportamentos que ela não tinha. É óbvio que isso às vezes assusta um pouco os pais, né? Ah, o meu filho não mordia e agora está mordendo, aprendeu a morder na creche. Em contrapartida também aumenta o vocabulário porque ele escuta uma outra criança falando palavras novas, aprendendo histórias novas, aprendendo músicas novas, aprendendo brincadeiras novas. Tudo isso favorece o desenvolvimento da criança. E mesmo quando ela aprende um comportamento que seja inadequado, é importante porque o adulto vai estar ali para estar mediando essa situação e mostrando para ambas as crianças como lidar com aquela situação, como é que a gente expressa os nossos desejos, as nossas vontades. Tudo isso vai ser importante também nessa fase do desenvolvimento da criança. Criança de creche, a gente sempre escuta assim, é muito esperta. Criança de creche faz tudo sozinha, tem muita autonomia. É verdade, a criança que frequenta a creche, via de regra, tem muita autonomia. Mas sabe por quê? Porque na creche, ela
encontra situações onde o adulto possibilita que ela experimente as suas possibilidades. Muitas vezes em casa a criança não come sozinha porque nós não deixamos, né? É mais prático a gente dar na boca. Na creche ela vai ser estimulada a receber o prato, a pegar a sua colher, a colocar a colher na boca sozinha. Se ela ainda não faz, ela vai ver o amiguinho fazendo e ela vai ter desejo de fazer igual o amigo dela. Nisso, ela vai aumentando esse repertório de possibilidades de autonomia, de situações onde ela vai desejar fazer cada vez mais de forma independente. E isso é muito bacana também. Por isso que as crianças que frequentam creche geralmente são crianças que têm uma desenvoltura maior nesse sentido do que crianças que não frequentam. Agora, claro, tudo depende da postura que você em casa tem com o seu filho. Muitas vezes a criança também frequenta a creche e dentro de uma mesma turma a gente percebe crianças que são muito autônomos e criança que não tem muita autonomia. Por quê? Não são estimuladas a calçar o sapato sozinha, a comer sozinho, a tirar a roupa sozinho. Na hora que vão ao banheiro não conseguem abaixar a sua calça, a sua calcinha, a sua cueca sozinhos. Na hora do banho não são estimulados a começar a passar sabonete nesse corpo. São situações que na creche ela vai estar sendo estimulada o tempo inteiro, mas você pode dar continuidade também em casa. Isso é muito importante, né? Justamente essa continuidade em casa é que vai fazer com que a criança se desenvolva cada vez mais. Na creche, a criança tem a possibilidade de experimentar diferentes tipos de recursos materiais. Muitas vezes em casa, a gente tem giz de cera, a gente tem papel, a gente tem massinha, uma cola, né, uma cola colorida, mas a gente não tem tanta possibilidade assim de materiais. Muitas vezes a gente nem sabe que tipo de material é adequado para a criança naquela faixa etária. Ah, o meu filho tem 1 ano, eu já posso dar massinha? Que tipo de massinha eu posso dar? Qual é o tipo de giz de cera? Porque às vezes a gente dá para a criança, por exemplo, de 1 aninho, uma canetinha que não é apropriado para a faixa etária dela. Teriam outros tipos de materiais que são mais adequados para esse desenho começar a se desenvolver. Então, na creche, a criança vai ter uma riqueza de possibilidades de experimentação muito maior. A gente poderia falar de muita coisa que tem relação com os benefícios da creche. Na verdade, cada um desses aspectos que eu fui falando aqui, a gente pode depois fazer um vídeo para destrinchar um pouco mais. Bom, pessoal, se a sua opção foi a creche, comenta com a gente como é que tem sido a sua experiência com seu filho na creche, quais os benefícios que você tem percebido para ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, curta o nosso vídeo, acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até a próxima!